Oi, pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai continuar aquela série ali dos livros da minha vida e partindo aí depois dos livros da adolescência que marcaram a minha adolescência, então a gente vai entrar logo nos livros da juventude, né? Então eu vou falar primeiro aqui, vou fazer um vídeo para falar exclusivamente da época da faculdade, então que foram dos meus 19 até os 24 anos. Nessa época eu estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de letras na Unicamp, então foram 5 anos, né? O curso noturno lá são 5 anos, então foram 5 anos que eu li muita coisa relacionada com literatura, linguística aplicada, enfim. Eu posso dizer que vários livros que eu vou falar aqui, provavelmente pessoas que não são do mundo de letras não leram e provavelmente não vão ler também, né? Então, só para mencionar um livro que foi, assim, um livro que me marcou demais no começo do curso, né? Quando eu entrei, que foi o curso de Linguística Geral do Saussure. Então, a gente começa a entender o que é linguística, né? Porque até então eu não sabia. Para mim, a língua era gramática era a língua. Eu não tinha muita ideia, né, do que realmente era a gramática, por que existe isso, o que é linguística, né, o que é linguagem. Eu não tinha essas definições claras. Eu apenas sabia que eu gostava de português, de inglês, enfim. Gostava de estudar essas coisas. Então, eu comecei a ter noção, né, do que realmente elas eram, a partir desse livro e as primeiras matérias, né, introdução aos estudos da linguagem, enfim, todas essas coisas que quem é aí do mundo das letras deve saber o que eu tô falando, né? Então esse curso de Linguística Geral, o Saussure, ele vai explicar pra gente, né, a linguística, que é o quê? Nada mais do que a ciência que estuda a linguagem. Então a gente não tem vários tipos de ciência, né, que estudam várias coisas. Então a linguística, ela estuda a linguagem. E só para vocês entenderem, né, o que é gramática, então, o que é a gramática? Qual a definição de gramática? A gramática, na verdade, ela é um conjunto de regras criadas, né, pelos linguistas, geralmente as pessoas que estudam a linguagem, para tentar descrever o funcionamento da língua. Então, a língua não é a gramática. Na verdade, a gramática está tentando descrever como a língua funciona. A língua é uma célula viva, né? Então, ela vai se modificando. A gramática, na verdade, só está tentando descrever essas modificações e como ela funciona. Basicamente isso, para vocês aí que são mais leigos no assunto, né, não fizeram letras, enfim, entenderem. Mas aí, então nesse mundo, né, nesse mundo de letras, tiveram vários livros que eu tive contato que foram livros que foram me abrindo muita cabeça e foram aqueles livros assim, tipo, mind-blowing, porque eram coisas que eu ficava maravilhada. Eu pensava, gente, que legal, né? Nossa, todo mundo deveria saber isso, que impressionante, né? Um desses livros foi, vou deixar a capinha dele aqui até, eu tenho o livro, mas eu não consegui achar aqui na estante, né, no meio de todos, que é o Preconceito Linguístico. Esse livro é muito importante para desmistificar muitos preconceitos que a gente tem a respeito da linguagem, então é um livro que a gente lê também ali no começo da faculdade, né, assim como esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que esse eu consegui achar, que é A Língua de Eulália. A Língua de Eulália, ele vai mostrar para você o fenômeno da variação linguística, né? Então, a linguagem, ela tem variações, né? Tipo, a nossa língua mesmo. Aqui no Brasil, vamos tomar por exemplo aqui, né? O português, ele tem várias variáveis, né? Tipo, ele é diferente dependendo do lugar. Então, a Língua de Eulália, ela vai mostrar muito isso pra gente, né? O diferencial desse livro aqui é que ele tem uma história de ficção. Então, a Eulália é uma personagem ali, né? A gente vai acompanhar meio que a vida dela, tá acontecendo uma história com ela, e a partir dessa história de ficção, né, o Marcos Bagno aqui, ele vai descrevendo, então, esses fenômenos aí, as variáveis, né, a variação linguística. Ele vai descrevendo a partir dessa história de ficção. A história é assim, se você for ver, óbvio que é uma história meio bobinha, sabe? Seria aquele tipo de história que você leria infanto-juvenil, eu poderia dizer. Mas é muito interessante ver as explicações, né? Das variações ali linguísticas que ele vai falando. Então, pra quem tá na faculdade de letras, é uma coisa assim que eu achei muito impressionante, né? Pra mim, pelo menos, foi muito válida. E pra falar de livros assim que me marcaram, nessa época e até hoje eu lembro, né, da parte de literatura, com certeza eu preciso falar de A Divina Comédia, que eu tenho até aqui. Essa edição era a edição top, gente, da época, que era Editora 34, tinha lançado, eram em 3 volumes, né?
E aí o que eu vou falar aqui pra vocês, na verdade, é do Inferno. Então o Inferno foi o que me marcou. E até hoje eu lembro, porque a gente estudou, na verdade, essa parte do livro do Inferno. Então a gente teve, assim, sei lá, muito tempo pra ficar refletindo a respeito da história. Então é uma história que tá até hoje, assim, na minha vida. Eu lembro de coisas, eu faço alusão, referências, né? E pra quem tá curioso aí pra saber se eu li o resto, né? Eu li o Purgatório quase inteiro, mas aí desisti no Paraíso. Quem sabe um dia eu ainda não termine, né? Essa edição aqui que eu tenho, na época, eu não li por ela não, sabe? Eu li pelo da biblioteca, obviamente que eu não tinha dinheiro na época pra comprar, né? Então, nem essa, nem Uma Língua de Eulália também eu li. A maioria eu li tudo da biblioteca. O Preconceito Linguístico eu comprei na época, né? Porque a gente fez uma vaquinha da sala, todo mundo comprou, acabou saindo mais barato, mas a maioria dos livros era tudo livro que eu pegava na biblioteca, ou então a gente tirava xerox de um capítulo X que a gente ia estudar, sabe? Então a gente acabava não comprando tanto o livro, né? Mas assim, por motivos monetários. E, gente, o que tava rolando ali na minha vida, né? Fora esses livros. Então, assim, eu li durante a faculdade eu li muitos livros, assim, de literatura, né? Nossa, a gente estudou Edgar Allan Poe, enfim, vários da literatura inglesa. Literatura brasileira, a gente estudou muitos, assim. Tiveram muitos autores que eu passei a gostar ou conheci, né? Tipo, na parte de poesia, por exemplo, Flor Bela Espanca. Conheci as poesias dela, eu fiquei maravilhada, eu lembro, quando eu conheci. Estudei mais poesia do Pessoa, sabe? Gostei mais ainda dele. Então, tiveram muitas coisas que eu estudei e que me marcaram. Só que, assim, não são aquelas coisas assim, tipo, nossa, esse livro, assim, teve, sei lá, um mega impacto. Teve um impacto pra mim na época ali. Até hoje eu acho interessante. Mas não são aquelas coisas assim, tipo, nossa, da vida, entendeu? Vou lembrar pra sempre. Sempre que eu vejo alguma coisa, eu vou lembrar. Não foram. Foram livros que, né, foram acontecendo ali. Tive aulas maravilhosas, eu amava as aulas de literatura. Eu lembro que eu passei a gostar muito, muito, muito do José de Alencar. Eu cheguei até a fazer matérias de monografia, né? Por conta disso, porque eu lembro que eu tinha lido A Viuvinha e 5 Minutos e eu tinha, assim, amado, sabe? Então eu queria muito saber mais sobre ele. E são coisas, assim, muito específicas da faculdade, né? De estudos ali, de literatura, enfim, linguística aplicada, tradução. Eu lembro que eu gostava de fazer tradução, matérias de tradução, e aí eu pegava poesias. Teve uma matéria de tradução que eu peguei poesia do Camões, sabe? Pra traduzir. Era demais, assim, gente. Esse período da faculdade foi um período maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E aí, fora da faculdade, o que eu tava lendo, né? Fora da faculdade, não sobrava, assim, tanto tempo pra ler. Mesmo porque, vocês sabem, né? Essa época aí dos 20 e poucos é aquela época que a gente tá aproveitando a vida, né? Então eu saía bastante no fim de semana, né? Depois ficava dormindo durante o dia, que é aquela coisa maravilhosa aí dos jovens. Então, o que eu tava lendo fora os livros ali, que eram os livros do mundo da faculdade, né? De literatura e tal. Harry Potter, porque vocês lembram que eu comecei a ler com 18 anos e ainda não tinham saído todos os livros, né? Então eu tava ali, eu ficava relendo os que eu já tinha lido e esperando os próximos. Lembrando que o último livro saiu em 2007, lembram? Então, esse período todo aí da faculdade eu tava ali, relendo Harry Potter, fazendo minhas teorias e, enfim, lendo muita fanfic. Eu lembro que foi um período que eu li muita fanfic, sabe, dos marotos, né, que eram os pais ali, a turma dos pais do Harry, né, do pai dele. Enfim, eu lia muita fanfic nessa época, de espera ali, entre os livros de Harry Potter. E outra autora que eu posso citar aqui, que foi, assim, uma autora que é da vida mesmo, sabe? Que eu conheci nessa época e, aliás, foi justamente por causa dos amigos que eu fui fazendo por causa de Harry Potter, que foi a Meg Cabot. Então, um dos livros que eu trago pra vida, e esse livro, se alguém me falar, é uma autora, tipo, a autora Meg Cabot, o que você lembra? Avalon High. Então, vamos colocar a capinha dele aqui. Eu tenho o livro também, esses dois, mas não consegui achar. Avalon High é, assim, maravilhoso. E eu posso dizer que esse foi o livro que fez eu gostar da temática arturiana, né? Gostar de histórias ali relacionadas com o rei Arthur. Então, Avalon High, ele vai ser uma adaptação, né? Uma releitura ali da lenda do rei Arthur
pros tempos modernos. Então é mais ou menos como foi um 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que tava adaptando a Megera Domada do Shakespeare. Esse Avalon High, ele é tipo uma história ali de high school adaptando a temática do Rei Arthur. E é assim, fantástico, eu amei, né? Eu reli esse livro ali naquela época também, porque, gente, era demais, eu gostei muito mesmo, sabe? E fora esse livro da Meg, também teve o livro O Garoto da Casa ao Lado, que também era um livro, assim, muito legal, que eu fiquei muito pirada, sabe? Eu li alguns outros dessa série do Garoto da Casa ao Lado também, Garota Encontra Garota, tem mais uns outros títulos, né? Mas esses dois foram, assim, aqueles que até hoje, se alguém me falar, indica um livro da Meg, eu sempre vou falar Avalon High primeiro e O Garoto da Casa ao Lado, sabe? Que são aqueles que ficaram pra vida. O que eu sempre falo, né, também, que eu comento a respeito da Meg, é que se eu tivesse lido ela quando eu tinha os meus 15 anos lá, se eu tivesse descoberto a Meg na biblioteca, e assim, isso é até uma coisa que eu penso, que realmente acho que não tinham livros dela na biblioteca, porque eu não achei, eu sempre vasculhava ali, né? E se eu tivesse descoberto ela com 15 anos, gente, eu ia venerar tanto essa mulher, vocês não têm noção, porque ela é muito boa, sabe? Os livros dela, pra quem é adolescente, é assim, coisa maravilhosa, né? Então eu li ali já com os meus 20 e pouquinhos, achei fantástico, mas eu já tinha essa percepção de que se eu tivesse lido ele com, né, uns 15 ali até uns 20, teria sido muito mais legal, né? E assim, só pra citar aqui, mencionar também, teve a série da Mediadora, que eu li um pouquinho depois aí, né, da faculdade. A gente vai falar disso nos próximos vídeos aí dos livros da vida, né? Mas também é da Meg Cabot e, gente, é fantástico, né? Essa mulher é fantástica. Aproveitem e leiam alguma coisa dela pra verem, porque realmente vale a pena. E aí, só pra fechar aqui, então, né? Além das releituras de Harry Potter que eu falei que estavam acontecendo, né? E aí estavam os livros sendo lançados durante essa época da faculdade, um livro que eu li quase ali no final da faculdade, que eu fiquei assim, fissurada no livro. Gente, eu só falava desse livro. Durante a minha época do final da faculdade, ali pós que eu fui fazer intercâmbio como au pair, eu só falava desse livro, né? Eu recentemente até comentei isso com as minhas amigas que moram lá nos Estados Unidos, que eu conheci nessa época. Eu comentei a respeito de Orgulho e Preconceito, porque eu só falava desse livro, gente. Só falei, eu tinha lido ele no final da faculdade e era perfeito, né? Tem até esse aqui que eu tô mostrando, tem a capa do filme, que eu acho que foi lançado mais ou menos aí por essa época. Eu lembro que eu li, né? Tem aquele negócio, vou ler por causa do filme, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu, né? E aí depois eu assisti o filme, e o filme foi fantástico, aí eu fiquei mais apaixonada ainda, daí eu quis reler. E nessa época que eu fui, logo depois da faculdade, pro intercâmbio, né, eu cheguei a levar uma cópia, não foi essa aqui, que essa daqui eu comprei depois, né, mas eu tinha uma que era a capa inteira verde da Penguin, e eu dei ela de presente pra uma dessas minhas amigas, né, que ficou morando nos Estados Unidos depois. Gente, eu só falava desse livro, foi um livro que me marcou muito, e até hoje eu lembro da história, dos personagens, sabe? Eu acho fantástico. Foi uma coisa assim, uma descoberta maravilhosa. E eu recomendo pra todo mundo. Todo mundo que fala que quer ler Jane Austen, eu sempre falo, lê Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é legal. E curiosidade, né? Um dos únicos filmes aí que envolvem romances, etc., que o meu marido gostou foi esse. Então, ó, meninos, vocês também vão gostar, se vocês quiserem se aventurar aí na história de Orgulho e Preconceito. E é isso então, gente. Vou terminar por aqui esse vídeo. A gente volta no próximo, então eu continuo falando aí dos livros da minha vida pós-faculdade, né? O que eu tava lendo aí pós-faculdade. E a gente vai, então, avançando, né? Até chegar nos dias atuais. Um beijo, então, pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo com mais um livro amorzinho, com mais uma história amorzinho. Beijo, até!